Muito bem, então vamos continuar aqui com a explicação de como funciona as especificações dessa linguagem e do interpretador Lenin. Então, esse material aqui está disponível no GitHub, tá? Se você tiver interesse, e o código também. Todos os códigos que eu escrevi vão estar disponíveis lá. Então, a gente já explicou, né, como funciona o interpretador em termos do tempo de execução e das operações são válidas. Agora, cada linha de comando, né, cada linha do programa pode se tornar uma linha de comando. E essa linha de comando ela é dividida ou em 2 ou em 3 tokens, dependendo da linha. E o que são esses tokens? São partes válidas de um programa, né, de um comando, em que elas são separadas por espaço. Então, quando você escreve uma linha de comando, né, uma linha do programa, você tem um token, espaço, um outro token e possivelmente mais um espaço e um terceiro token, certo? Então, o primeiro token vai ser sempre a operação, que pode ser, né, esse caractere de mais, menos, a letra P maiúscula, C maiúsculo, F maiúsculo ou E maiúsculo. Qualquer coisa diferente disso será ignorado pelo programa. Pode ser um comentário ou pode ser um erro. Ele vai ignorar e aí o seu programa pode ou não funcionar se você não colocar tokens válidos. O segundo token vai ser o argumento da operação. Então, esse argumento, dependendo do tipo de operação, pode ser o identificador do registro, ou seja, um local da memória, só que aqui não é a memória do computador em si, né? Uma memória que a gente está criando virtual, que na verdade é o quê? É um, um item de uma lista do Python. Né? É assim que ela vai ser criada. Então, aqui não é uma linguagem de baixo nível, então a gente não vai ter acesso direto à memória, e sim acesso de uma variável de uma linguagem de alto nível como o Python, certo? Então, embora seja uma linguagem minimalista, ela não tem nada a ver com linguagem de baixo nível. Então, e na operação P, o argumento é o local para onde ele vai pular. P é pular para uma parte do código e aí ele vai pular para algum lugar, certo? E na operação F, o token dela não tem função, certo? Porque quando ele chega na operação F, ele para a execução do programa, certo? E o terceiro token é um token que ele não existe em todas as operações, ele só existe nas operações na qual o programa vai pular para lá em algumas situações. Então, alguns comandos são o comando P, de pular. Ele pula para algum lugar. Esse lugar é identificado com um rótulo. Esse rótulo pode ser o terceiro token de uma linha de comando, mas na frente isso vai ficar claro. Tá? Depois a gente faz a definição dos registradores. Né? A gente vai explicar um pouco agora como é que faz a definição dos registradores. Né? Registradores são os lugares onde você vai guardar números, como se fosse a memória. Tá? Lá ele vai ser uma lista, como eu falei, chamada registers. Né? E essa lista pode guardar valores positivos, nulo ou negativos. Todo programa vai ter pelo menos um registrador padrão, que é o registrador 0. Tá? Então vai ter um registrador indexado, né, na lista pelo 0. E esse registrador ele vai ser especial, porque ele sempre vai estar em todos os programas, independente do programa que você escrever. Você não inicializa ele manualmente, ele é inicializado automaticamente pelo interpretador, sempre com 0, certo? Você vai poder fazer as operações normais, né, com ele, né, mas você não pode iniciá-lo. Tá? E ele é especial no sentido de que algumas operações que a gente vai fazer, a gente vai guardar o resultado da operação lá. E aí fica padrão que, por exemplo, quando eu fazer a soma de dois números, eu vou colocar o resultado da soma no registrador 0. Tá? Já os outros registradores, eles vão ser declarados, né, na escrita do programa, de preferência lá no início, né, como R de registrador. Então, X é o número do registrador. A gente sempre tem o 0 por padrão. Os outros vão ser 1, 2, 3, 4, né? E o valor que você quer inicializar nesse registrador. Então, se você vai fazer uma soma, você tem dois registradores, que são os dois registradores que têm os números que você vai somar. Esses vão ser registradores 1 e 2, com certos valores que você quer somar. Tá? Então, você tem que, por definição, né, por especificação, identificar os registradores uma ordem crescente e sequencial, começando em 1. Se você não fizer isso, o programa deverá dar um erro.
executar, não pode executar, tá? Simplesmente porque é a maneira como os índices de uma lista Python são organizados. Começa em 0, que é o padrão, é o mínimo, e depois começando em 1 de forma sequencial e crescente, tá? Então, como eu falei, né, se você tiver um programa que vai somar 15 e 37, o que você faz? Você declara o primeiro registrador como 1 igual a 15, o registrador 2 como 37. Pronto, é assim que você faz. Tá? E ele vai se transformar lá dentro do Python como uma lista chamada registers, que tem, né, o índice 0, aqui não é o índice, aqui é o valor, né? Mas na lista índice 0, que é o primeiro, ele vai estar zerado, porque ele sempre começa zerado. O índice 1 vai ter 15 e o índice 2 vai ter 37, certo? Então é assim que funciona. E aí a gente vai escrever um programa, e eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de um programa que faz exatamente isso. Ele vai ser a gente criar uma extensão LMP, né, de Lime Program, ou Lime Program, e deve ser dividido em duas partes. A primeira parte é onde você faz a declaração dos registradores, né, e a segunda lista de comandos. Tá? Essa lista de registradores ela vai ser removida do corpo do programa no pré-processamento, onde ele vai criar os registradores, então ele vai ler o programa inteiro, procurar registradores, retirar eles do programa para não passarem pela execução, e vai criar uma lista de registradores baseado nas suas definições. Depois vem a lista de comandos, que ele vai transformar, né, usando uma análise lá sintática em comandos que possam ser executados pelo programa. Tá? Então, como eu falei, linhas em branco serão ignoradas e removidas. E qualquer linha que não tenha 2 ou 3 tokens, né, e que o primeiro token não seja um desses, essas são regras. Ele tem que ter 2 ou 3 tokens e o primeiro token tem que ser um desses. Ela vai ser considerada um comentário ignorado durante a análise sintática, certo? E então, é assim que a gente escreve um programa obedecendo essas definições, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um interpretador que obedeça essas regras que estão escritas aqui, tá? E os programas criados em Lime vão ter também essas propriedades aqui. Tem uma coisa a mais que eu vou acrescentar nessa especificação, que é a noção de procedimentos ou subrotinas, né? Que ainda não está aqui descrita, né? Mas eu já tenho um pouco do conceito de como vai funcionar. Eu já testei isso em uma outra versão que eu escrevi disso, que foi quando eu fiz para valores que funcionava apenas com valores positivos. Eu já sei mais ou menos como vai funcionar, né? Vai ser uma maneira extremamente inocente de fazer uma subrotina. Na verdade, ela não vai ser uma subrotina, não vai ser uma função. Vai ser simplesmente uma maneira de você evitar reescrever código. Então, vamos dizer que você já sabe escrever um código para somar dois números. Então, você consegue salvar aquilo como um módulo. E toda vez que você quiser somar dois números, em vez de você reescrever, por exemplo, um programa que faz uma multiplicação, ele essencialmente faz uma sequência de somas. Então, para você não reescrever uma sequência de somas, você pode reutilizar uma subrotina, né, um procedimento de soma que já está salvo e o computador, né, e o interpretador ele vai conseguir colocar para você lá aquele código que você já escreveu e você não precisa reescrever. Eu vou chamar isso de módulo, na verdade, né? Não vai ser nem subrotina nem procedimento, vai ser um módulo, tá? Então, depois eu vou explicar, quando chegar na hora, eu vou voltar para cá e escrever a especificação dos módulos, como eles devem ser escritos e como eles vão ser interpretados, porque o que eu quero, né? Eu quero nunca ter que mexer nessas regras, e depois que eu escrever esse primeiro programa, a primeira parte do interpretador que vai conter, né, a execução das regras, eu quero nunca mexer nelas. Então eu posso fazer qualquer outra coisa fora, mas nunca mexer na maneira como isso aqui é feito. E aí o desafio é, o que tanto eu consigo fazer com uma linguagem de programação dessa, usando só essas regras e sem mudar o interpretador nessa parte de execução, tá? Eu posso mudar na maneira da análise sintática, deixar ele mais avançado, com novas funções, mas eu não posso modificar a parte em que o programa é executado, que ele faz essas operações. Esse é o desafio, ok? Agora, nos próximos minutos, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como escrever, por exemplo, um programa que faça uma soma, né? Como um exemplo. Então,
Aqui eu tenho, né, dois programas. Esse aqui vai ser onde eu vou escrever o interpretador, que é escrito em Python. E aqui vai ser um programa escrito na linguagem Lemme, tá? Então tá aqui a extensão LMP. E o que eu quero fazer para vocês agora aqui é como escrever um programa desse tipo, tá? Para a gente fazer isso, né, eu vou ter que definir o quê? Eu vou ter que definir dois registros, certo? Então, como é que eu defino registros? Eu defino R, aí eu defino 1 e um valor. Por exemplo, vamos dizer que eu queira somar o número 5 com o número 13, por exemplo. Então, eu faço R1, o registro 1 tem o valor 5, e o registro 2 vai ter o valor 13, certo? Então, por enquanto, eu vou falar apenas de números positivos. O nosso interpretador, ele, vamos imaginar que ele só consegue trabalhar com positivos. Mas a gente vai ver que lá na frente isso não é necessário, né? Pelo menos eu imagino que eu consiga fazer todos os programas com positivos, negativos e números nulos, tá? Então, essa é a definição dos registradores. Agora, como é que o programa vai somar em si? Qual que é a maneira de se pensar em programas que só podem somar 1 a um certo valor, diminuir 1 a um certo valor, checar se o número ele é positivo, se chamar o que é zero, ou menor ou igual a zero, e pular para uma certa linha, certo? Então, se você quiser conceitualizar, né, um programa desse, né, o que você iria fazer? Eu poderia imaginar o seguinte: se eu tiver um programa que, né, tira 1 daqui e soma 1 aqui, e fizer isso várias vezes até zerar o valor desse registro, o valor final, né, no registro 1 vai ser a soma deles. Então é exatamente assim que você pensa, né, nesse tipo de linguagem de programação. Então, se eu for fazer isso, o que eu preciso? Né? Eu precisaria tirar, né, menos no registro 2. Veja, não é subtrair 2, é subtrair 1. Essa operação é subtrair 1 do que está no registro 2. Tá? Aí eu venho aqui e somo 1 ao registro 1. Tá? Então, essa operação é somar 1 no registro 1. Então, eu tirei 1 do 2 e botei 1 no 1. Né? Como se você tivesse dois, né, recipientes com pedrinhas, né? Um com 5 e outro com 13. Somar elas seria tirar uma da 13 e botar no de 5, que valia 6, e esse ficou 12. E fazer isso até acabar as pedrinhas do recipiente 2. É exatamente isso que vai fazer. Mas para ele continuar fazendo isso, né, ele faria isso uma vez, e aí se eu colocar F aqui e o underscore, né, ele finalizaria o programa. Então, underscore aqui é o token sem utilidade da função F. Tá? Só que se eu fizer isso, ao final do programa, eu vou ter 6 e 12, né? Porque eu diminuí um aqui e aumentei um aqui. Então, como é que eu faço então para ele continuar fazendo isso? Eu poderia, né, pular para essa linha aqui. Tá? Então eu venho aqui e falo o seguinte, ó, pula para, aí eu vou identificar com rótulo a linha do menos 2. Eu poderia dizer a letra A, certo? Ou poderia usar o número 1. Aqui seria um identificador de rótulo, não importa, né? Eu vou chamar de A por enquanto. Só para não misturar números com números de identificadores de registro com números de rótulos de linha. Então eu pulo para o A. E aí eu identifico essa linha como A. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai tirar 1 do 2, vai colocar 1 no 1 e vai voltar para cá. Só que ele vai fazer isso infinitamente, né? Ele não vai parar. E vai chegar um momento em que esse aqui vai ficar negativo e ele vai continuar tirando, certo? Então, e vai continuar aumentando aqui. E não vai parar nunca. Então, eu tenho que ter uma maneira de fazer esse programa parar, tá? Então, como é que eu faria isso no programa se eu fosse se fosse um programa que tivesse uma condição de checar se é zero, certo? Se for a condição de checar se é zero, que é o computador de papel original, bastava eu fazer o seguinte: eu venho aqui e vamos dizer que ele tivesse, não é o mesmo comando que eu tenho, que é de comparar, mas sim só checar se é zero. Se o comando existe, se for zero, né, ele pula duas linhas,
Se for diferente de 0, ele vai para a próxima linha. Então, eu checaria o registro 2. Veja, eu estou fazendo um exemplo que não é exatamente o que eu defini lá atrás, mas só para ficar mais simples, e no próximo vídeo eu faço o que deveria ser feito. Certo? Então, se eu checasse se o 2 fosse 0, se ele for 0, ele pula 2 linhas. Se ele pular 2 linhas, ele chega aqui, que não tem nenhum comando, passa direto e termina o programa. Certo? Ou eu poderia deletar essa linha. Agora, se ele chegar aqui e não for 0, ele não pula a linha, ele vem para a próxima linha, e essa próxima linha, né, executa essa linha aqui, que é continuar tirando 1 do registro 2. Isso significa que quando eu chegar, né, quando essa operação zerar o 2, essa condição vai levar para o fim do programa. E aí, quando terminar o programa, eu vou estar com os registros, né, 1 com a soma e o 2 com 0. Certo? Então, essa seria um programa, né? Se você só tivesse números, você garantisse que começasse com números inteiros positivos e você quisesse somar eles dois. Esse seria o programa, né? E você pode tentar executar ele com papel e caneta e você vai ver que vai dar certo. No próximo vídeo eu vou usar a regra que a gente definiu, que não é essa, certo? E essa vai valer para qualquer tipo de soma, não somente para valores inteiros positivos.